Voltamos com o programa Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o policial Beto Chaves, um dos responsáveis pelo Papo de Responsa. E depois, na segunda horária do programa, vocês terão aqui um juiz, Luiz Carlos Neves Veloso, da segunda vara de família de Madureira, falando sobre vida de juiz. Vocês querem saber, no Encontro da Justiça, como é que nós lidamos com essa responsabilidade tão grande de dizer o direito? Vocês vão ter oportunidade aqui na entrevista e mandem as perguntas para o nosso querido entrevistado da segunda hora, o juiz Luiz Carlos Veloso. Mas o nosso poeta Antônio Carlos estava fazendo uma pergunta aí. Eu estou ainda preocupado em traduzir para o ouvinte qual é a conformação, como é que se formou esse projeto, porque, Beto, para nós isso deveria ser um plano de governo, ou quiçá plano de Estado. Mas pelo que eu posso perceber, a iniciativa é pessoal. E quanto é que vocês ganham? Ganham muito com isso? Não, nós hoje estamos dedicados ao programa, mas já deixou de ser uma iniciativa pessoal. Quando começa, né, se você for hoje à cidade da polícia, que é onde o Papo de Responsa tem a sua sede, você vai ver uma placa gigante lá ao lado das outras delegacias escrito Papo de Responsa, que é aparentemente uma ilha, né, no meio de tantas delegacias e de tantas ocorrências policiais. Mas não, nós somos um programa de segurança pública. Eu queria traduzir um pouco a Polícia Civil para os ouvintes, que é para a gente entender. Muitas vezes a gente acredita que a instituição que a gente vê na rua, né, que está com o giroscópio ligado, que está investigando, que está numa cena de crime, que ela é uma instituição muito gigante. A Polícia Civil, ela é muito pequena. Infelizmente, a gente tem uma falta de recursos humanos. Eu ouço isso toda noite da minha mulher reclamando do baixo efetivo. Ela é perita, a gente tem uma... Isso, assim, a gente vai nas escolas, é isso, a gente vai nos hospitais, é isso, a gente está em tempos de crise, enfim. Não é uma questão aqui de ficar criticando quem quer que seja, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa assumir, né? Existe uma... Para vocês terem uma ideia, em 1989, tinha uma legislação que dava conta de que nós deveríamos ser pouco mais de 24 mil homens e mulheres. E aí a comparação é com o número de habitantes. Hoje, em 2015, nós não chegamos a 11 mil policiais civis, homens e mulheres. Então, de muitas formas, a gente repercute o Papo de Responsa ou a própria Polícia Civil, que tem dificuldades de recursos humanos, vamos dizer. E aí, aliado a isso, nesse nosso cenário, o que a gente pode falar só para vocês terem uma ideia em termos de números, em julho, a Polícia Civil fez, infelizmente, quase 70 mil registros de ocorrência. Portanto, registrou quase 70 mil crimes. De atendimentos sociais que nós tivemos nas nossas delegacias, passou de 100 mil atendimentos sociais. Nós somos uma empresa, se a gente pudesse traduzir, com mais de 180 portas abertas, 24 horas por dia. Atendimento social, para a gente entender? São questões que não são, por exemplo, crimes em sua natureza inicial, mas que porventura podem vir a ser. Vou dar um exemplo. Quando o 90 recebe uma chamada, o meu vizinho não abaixa o som. Em teoria, isso é muito mais um desrespeito, uma dificuldade de convivência que pode levar a via de fato, pode levar a lesão corporal grave ou gravíssima, pode levar inclusive ao homicídio. Com a demora de um atendimento. Mas na gênese dessa questão, isso é um problema de coexistência, de convivência. Isso é direito de vizinhança, né? Direito civil. Respeito. Mas às vezes isso vai parar lá na nossa delegacia. Isso a gente considera atendimento social, que não está ligado diretamente ao Código Penal. Vamos prestigiar aqui nossos ouvintes que estão fazendo perguntas através do telefone 35720760 e a ouvinte Elza, lá de Jacarepaguá. Obrigado, dona Elza, pela sua audiência. Ela está com um problema e ela quer uma orientação. Ela tem uma neta de 15 anos que estava morando com ela desde sempre, e a mãe, que tem problemas de depressão, problemas psiquiátricos ou psicológicos, pegou a menina há 2 semanas e sumiu com ela. E ela quer saber como é que o filho, pai da menina, deve fazer para ter informações sobre esta menina, onde ela está vivendo, em que circunstâncias, e esclarece que eles são separados. Existe um departamento na polícia que acolhe essas denúncias de pessoas desaparecidas, não é isso, Beto? Você podia orientar a nossa ouvinte? Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente tem, e é uma delegacia recém-inaugurada que funciona muito bem, que é gerida pela doutora Ellen.
Ellen Soto, uma pessoa muito especial, a equipe toda, é a delegacia de desaparecidos, né, de pessoas desaparecidas. É uma delegacia muito jovem que trabalha muito em sintonia com todas as esferas. Ela fica na cidade da polícia, que fica na Avenida Dom Helder Câmara 2066. E aí o bacana, pode ligar lá para o Papo de Responsa, que a gente auxilia também no 2202-0598. A gente indica a doutora Ellen e toda a sua equipe. Mas de qualquer forma o endereço da DDPA, a Delegacia de Desaparecidos, é na Avenida Dom Helder Câmara 2066. Então, dona Elza, esse é o caminho que o seu filho, pai da menina, deve tomar. Agora, tem algumas observações da ordem jurídica, tem que saber quem é que tem a guarda da criança, a guarda tem que ser dada pelo juiz. Se a senhora estava com a criança, com o menina de 15 anos, né, uma adolescente, já há tanto tempo, deveria ter essa guarda. Ou a senhora ter a guarda como avó, ou o seu filho como pai. Então, isso tudo, além da senhora esclarecer nessa delegacia que o Beto acabou de indicar e passou os números dos telefones e o endereço, a senhora também poderia falar para o seu filho procurar a Defensoria Pública, porque é uma questão de verificar quem é que tem a guarda judicial dessa jovem. E no site da Polícia Civil ela também consegue os números da delegacia também, para falar direto. Também pode falar via e-mail, via chat, na nossa central de atendimento ao cidadão também, que acha no site da polícia. Roberto, nós temos aqui esse programa Encontro com a Justiça porque nós, como vocês, temos um defeito muito grande. Nós não sabemos nos comunicar. E temos uma linguagem toda própria, por isso a gente está querendo aqui decodificar a nossa linguagem e falar direto com os ouvintes. E um grande defeito nosso é que nós não comunicamos as coisas boas que nós fazemos. Esse programa da polícia, Papo de Responsa, que é uma coisa extraordinária e que atinge já tantas adolescentes, tantas escolas, tantas comunidades, por que ela não é mais divulgada? Ela está no site da Polícia Civil, esse projeto? E para a resposta, eu preciso saber como é que se acessa ao programa. O programa vai ao público-alvo ou a gente pode solicitar a colaboração do projeto? Tá bom. Não, o programa hoje ele está ganhando muita visibilidade, né? Assim, a polícia, mas não só a Polícia Civil, como a Secretaria de Segurança tem apoiado no seu setor de comunicação. Por exemplo, agora a gente está com uma linha de comunicação amplamente divulgada para o interior. Eu tenho falado muito para rádios do interior. Assim, é uma preocupação por conta da possível movimentação do crime a partir das UPPs, né? Então, o interior sul-fluminense tem reclamado, tem sofrido, a região dos lagos tem sofrido. A gente, por onde anda no estado do Rio de Janeiro, a gente percebe que mudou, de certa forma, um pouco o cenário desses espaços. Então, a gente tem atuado estrategicamente também muito no interior, na lógica da comunicação. Está no site, acessa a gente especificamente pelo e-mail, não tem burocracia nenhuma, obviamente não tem custo algum, não nos falta entusiasmo, talvez o nosso desafio seja a agenda, né, para a gente ocupar todos esses espaços no Rio de Janeiro como um todo. O e-mail, ele é papoderesponsa@pcivil, P de Polícia Civil, né, pcivil.rj.gov.br. Acessa por ali. No site também. E vocês têm mais um canal de comunicação que nós estamos aqui, acordes em colocar o programa Encontro com a Justiça à disposição do Papo de Responsa para divulgar e para que as pessoas façam mais uso desse projeto espetacular. Vamos colocar também no nosso site, no www.redejuridicatv.com.br, não só o programa, mas também para que o público saiba onde procurar esse projeto tão interessante. Doutor Damasceno? Pois é, Ciro, é muito importante esse tipo de projeto, né, e essa interlocução aqui que a gente está tendo com o Beto esclarece, né, muitas coisas e traz outras questões, né? Você está trazendo uma questão aqui do interior, Beto. Você tem andado aí pelo interior, o que está acontecendo com o interior? Eu fui juiz há 20 anos, né, já decorridos 22 anos em Itapiruna, e estive esse fim de semana de novo lá na região Itapiruna, Laje do Muriaé, e as pessoas do interior estão aterrorizadas com uma realidade que elas não conheciam, que é o traficante de fora, né? Droga sempre existiu. Eu era juiz da Infância e Juventude de Itapiruna em 1994, já existia droga. Mas quem vendia droga era um coleguinha que vendia para o outro, que vinha ao Rio de Janeiro, comprava, levava, né? Então a droga já existia. O que não existia era o traficante de fora e o traficante violento de fora, né? Que hoje tem assustado, né, o interior, tem levado as pessoas a fecharem as janelas das casas quando vão dormir, coisa que não se fazia há 20 e poucos anos atrás nessa região do norte noroeste fluminense. O
que está acontecendo no interior? Você tem percepção, né? Isso já te chegou, tem percepção dessas ocorrências no interior do estado do Rio de Janeiro? Sim, sim. Na verdade, acho que tem duas coisas que estão por trás disso. Primeiro a gente tem dois tipos de sensação de segurança, né? A sensação de segurança objetiva, que é aquela que se comprova, né, pela trágica morte, por exemplo, da mulher, né, do empresário lá do Pão de Açúcar, recentemente, né, uma tragédia na zona oeste aqui do Rio. Então isso é muito objetivo, está muito claro, né, pra gente. E o outro é a sensação subjetiva que muitas vezes nos é imposta nessa sociedade de medo, né, das grades altas, dos carros blindados, da segurança privada. A mídia também favorece. Sem dúvida nenhuma. A grande mídia, né, não vou fazer aqui um juízo tão amplo nessa mídia, mas genericamente falando, a mídia nos impõe uma sensação de segurança muito grande. Quando a gente vai olhar os números objetivos, não necessariamente eles demonstram isso. Mas no interior, especificamente, o que eu tenho percebido é o seguinte: se eu for ao Sul Fluminense, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Coatis, Porto Real, o relato que a gente tem, todos os bandidos do Rio de Janeiro vieram para cá. Quando a gente vai para a região dos lagos, Cabo Frio, São Pedro, Arraial, Búzios, todos os bandidos vieram para cá. Muito embora Cabo Frio já tenha números bastante significativos, está enfrentando um desafio bastante significativo. Mas o relato é esse. Quando a gente vai para o norte, noroeste Fluminense, Itaperuna, Campos, Talcar, Varriçai, tudo lá para cima, Pociúnco, veio todo mundo para cá. E o que a gente muitas vezes refuta na lógica da mídia é que de fato não houve migração. Porque o termo migração nos assusta a todos. Parece que de fato todo um grupo saiu daqui, porque migração é isso, e veio para cá. Organizadamente saiu. O que houve foi uma movimentação. Eu estive agora em Paracambi, para dar um exemplo. Paracambi é meio serra, né? Daqui a pouco está na serra, meio sul, e Baixada Fluminense, eminentemente. Uma cidade absurdamente pacata, pacífica. E eu vi fotos de bandidos com fuzis armados, não sei o quê. E o que eu costumo dizer é que nessa movimentação, para que o crime de alguma forma nos assuste a todos, subjetivo e objetivamente, não precisa de todo o Complexo do Alemão, os bandidos do Complexo do Alemão, né, que não representam obviamente a comunidade do Complexo do Alemão, ou do Jacarezinho, ou de algumas comunidades pacificadas, irem todos para Paracambi. Precisa de 2 ou 3. Porque eles podem sair daqui, por exemplo, como quarto escalão, mas lá eles são do complexo, eles são do Jacarezinho, eles são do Andaraí, eles são de alguma comunidade que tinha algum certo nome, midiático falando. Sim. E aí ele portando um fuzil. Exato. E aí ele conta uma história da qual ele ouviu dizer, parece que é ele precisa dessa história do pertencimento, da legitimidade, porque ele só sai da invisibilidade a partir do uso da arma, muitas vezes, o que é uma tristeza, uma tragédia, nesse caso, e aí ele lidera toda aquela ausência. Quando o secretário, o início da nossa conversa foi um pouco isso, ele chama, ou ele faz uma tentativa de chamar a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, as famílias, a religião, para perto disso tudo que a gente está vivendo, o que ele está fazendo é um conclame, porque ele diz, segurança pública não é só a polícia, nós somos pequena parte do que significa segurança pública. Realmente não é só a polícia, tem muito juiz pensando que é segurança pública e agindo como tal, infelizmente. Aliás, uma pesquisa, né, com os juízes criminais, feita por um doutorando, perguntando como eles situavam, e 90% dos juízes se identificaram como agentes de segurança pública. Algo tenebroso. Não é garantidor de direito. Não é garantidor de direito. É só agente 90% dos entrevistados se disseram como componentes do sistema de segurança pública. Tem uns até que andam fortemente armados no pé, na mão, na perna. E nos aterroriza e quase que nos tira a humanidade também. Vocês falando de agente do direito, doutor Ciro, doutor Antônio, doutor João Damasceno, é louco isso. Assim, eu estava ouvindo a fala do nosso chefe de polícia, alguém muito legítimo, doutor Fernando Veloso, alguém que a gente tem muito carinho, que nos apoia de uma forma gigantesca dentro da Polícia Civil, e ele dizia assim, nós também somos garantidores de direitos. Assim, a gente não pode esquecer que a polícia, na hora a Polícia Civil, né, uma polícia judiciária, na hora da sua investigação, ela também pode promover provas para a inocência de alguém, né, para promover a inocência, portanto garantindo um direito absolutamente fundamental, né, que é o direito à liberdade, o direito à própria justiça. A propósito, nós julgamos basicamente em cima do trabalho que a polícia faz. Né? É a polícia que instrumentaliza a magistratura, instrumentaliza o Ministério Público e nós carecemos, Beto, de uma polícia técnica, né? Aqui à mesa tem uma pessoa que conhece muito bem essas carências, porque os depoimentos que chegam sempre de policiais, e tem uma súmula 70 que diz que o que o policial fala é verdade, nem sempre é
verdade, mas tem uma súmula do tribunal que diz, olha, a palavra do policial é o que vale. Quando nós deveríamos ter uma polícia técnica mais fortalecida, para termos uma prova técnica que nos levasse à certeza da autoria, da materialidade. E, infelizmente, né, a polícia não tem investido necessariamente para que essa prova técnica chegue ao judiciário. Essa, Ciro, é uma das reivindicações da Denise, como presidente da APERJ, de buscar autonomia administrativa, orçamentária do setor da perícia da Polícia Civil. Porque hoje ela fica subordinada em matéria de aquisição de elementos, de maquinário, tudo subordinado às diretrizes do próprio secretário. Então, uma autonomia da perícia criminal, da perícia da polícia, daria mais gabarito e mais condições dela mesmo se alavancar. Outro dia mesmo teve lá em São Conrado um atropelamento com morte que parou o trânsito durante 5 horas. Exatamente. Porque a perícia não chegava, porque a polícia não chegava, porque uma coisa leva a outra. Parou o trânsito, não tem nem como passar. A cidade parou. E era um corpo, era um ser humano, tinha que ser respeitado, tem dignidade ali, né? Mas, Beto, que alegria ter você muito aqui. Muito bom. No nosso programa, Papo de Responsa. Já virou Papo de Responsa, o que é Encontro com a Justiça. Encontro com a Justiça é isso, é trazer aos nossos ouvintes o conhecimento de programas de toda a área, né? A gente traz aqui também de ONGs, do governo, representantes do governo, porque nós queremos nos comunicar, nós queremos nos apresentar à sociedade como funcionários públicos, privilegiados que somos, porque fazemos um concurso público muito difícil, temos as nossas origens também humildes, não somos privilegiados do ponto de vista social, mas o ser magistrado, que nós vamos ver no próximo horário do nosso programa, impõe o conhecimento de trabalhos maravilhosos como esse que você da Polícia Civil está realizando. E eu queria que você repetisse os endereços e se despedisse dos nossos ouvintes. Bacana. Bom, primeiro, me despedindo, desembargador Rogério, um privilégio estar aqui com vocês. Desembargador Antônio Carlos, desembargador João Damasceno, doutor Ciro, muito obrigado pelo convite de vocês. Foi um privilégio estar aqui, né? É um encontro que eu imagino seja raro, né? Assim, não seja tão comum assim, sobretudo para trazer boas notícias, né? A grande mídia nos impõe sempre tragédias cotidianas e tal. Isso precisa ser divulgado, obviamente, mas não somente isso, né? Vamos trazer um pouco de esperança. Exatamente. Né? Porque em tempo de medo, a gente precisa de coragem, de fé e de esperança. O nosso contato pode ser via site, né, do site da Polícia Civil, portanto, Polícia Civil, www.policiacivil.rj.gov.br, nossos contatos estão por lá. Pode ser pelo e-mail, diretamente com a gente, que é papoderesponsa@pcivil.rj.gov.br. Muito obrigado, e agora nós vamos ouvir o jornal Manchete 760, edição das 11 horas, com a apresentação de Enio Paes.